pessoal, dando continuidade à nossa revisão, né, da trigonometria no triângulo retângulo, a gente vai ver um problema simples de aplicação direta do seno, do cosseno e da tangente no triângulo retângulo. Eu tenho aqui um triângulo retângulo, onde eu posso perfeitamente identificar que o x é a hipotenusa, né, do triângulo retângulo. Lembra? A hipotenusa não participa do ângulo de 90, então o meu x aqui é a hipotenusa. Observando esse ângulo que foi dado aqui, ó, um ângulo de 30 graus, foi um ângulo que eu escolhi, poderia ter escolhido outro ângulo. Esse ângulo de 30 graus, ele está próximo do cateto x, né? Desculpa, do cateto y. Nós temos aqui um cateto y e um cateto 5. Pela proximidade, né, esse cateto está ao lado do ângulo de 30 graus. Esse cateto aqui, ele é o cateto adjacente, correto? Lembra que o cateto adjacente é aquele que está mais próximo do ângulo. Pela distância, né, eu tenho um cateto aqui mais distante do ângulo de 30 graus. Esse cateto aqui, ele é o nosso cateto oposto. Então, nesse momento, que é o primeiro momento do problema, eu consegui dar nome a todos os lados do meu triângulo. Hipotenusa, afastada do ângulo de 90, cateto adjacente, próximo ao ângulo dado, ao ângulo de 30, e cateto oposto, afastado do ângulo de 30 graus. Então, uma vez que eu consegui dar nome a todos os lados do triângulo, eu agora vou tentar ver quem é o seno de 30, o cosseno de 30 e a tangente de 30. Pô, Leonardo, mas eu estou vendo aqui que o problema já me deu o valor do seno de 30, do cosseno de 30 e da tangente de 30. Mas, por enquanto, a gente vai fingir que a gente não sabe isso aqui. A gente só vai usar essa informação depois que a gente montar a nossa informação baseada no triângulo retângulo. Então, vamos lembrar o seguinte. Qual é a definição de seno? Não importa se é seno de 30, se é seno de 40, não importa o ângulo. A definição de seno diz que eu vou trabalhar com o cateto oposto sobre a hipotenusa. Definição de cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Definição de tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, eu escrevi a definição de cada um, seno, cosseno e tangente. Não estou preocupado com relação ao ângulo ainda. Eu só estou escrevendo a definição de cada linha trigonométrica. Bom, agora eu vou usar essa definição aqui na minha figura. Na minha figura, não estou olhando para cá ainda, tá? Não olha para cá para você não se confundir. Na minha figura, o que eu chamei de oposto foi o 5. Ele foi classificado como oposto. A minha hipotenusa é justamente o x. Olhando para a figura ainda, o que classificamos como adjacente foi o y. O que classificamos como hipotenusa foi o x. Tangente, oposto na figura é o 5 e o adjacente é o y. Então, com base na figura, eu montei as minhas frações que representam o meu seno de 30, a fração que representa o cosseno e a fração que representa a tangente. Agora eu vou comparar as frações que eu montei de acordo com a figura com as informações que foram dadas. Na primeira informação, ele está dizendo para mim que o seno de 30 é 1 sobre 2. Então, eu vou igualar a informação que eu tenho com a informação que ele me deu. Eu vou dizer que o meu 5 sobre x está representando a minha informação 1 sobre 2. O meu y sobre x, que representa o cosseno de 30, ele é igual à informação que foi dada, raiz de 3 sobre 2. A minha tangente de 30, que é 5 sobre y, ele disse que equivale a raiz de 3 sobre 3. Então, na verdade, o que eu fiz? Eu igualei a tabela que ele me deu com a tabela que eu fiz baseado na minha figura. Se ele fala para mim que o seno de 30 é 1 sobre 2 e o meu seno de 30 é 5 sobre x, essas duas frações precisam ser iguais.
A mesma coisa, se o cosseno de 30 é y sobre x, e ele fala que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, eu vou igualar, e a mesma coisa fazemos com a tangente. Se você observar agora aqui, você vai ver uma equaçãozinha simples, onde a gente já resolve fazendo a famosa multiplicação cruzada, né? 1 vezes x é igual a 5 vezes 2. Está aqui, ó. 1 vezes x igual a 5 vezes 2. Daqui eu posso concluir que o meu x é igual a 10. Ok? Observe um detalhe importante. Essa informação aqui eu até poderia já usar, porque eu acabei de descobrir quem é o x. Só que pensa uma coisa, se eu errar o x e usar ele nessa informação, eu também vou errar o y. Então, geralmente, a informação que tem duas incógnitas, a gente evita usar ela. Eu vou usar essa informação que tem uma única incógnita e vou usar essa informação aqui que também tem uma única incógnita. Então, por hora, nessa aplicação aqui, eu não estou achando prudente usar o cosseno, porque ele está com duas incógnitas. Eu vou usar a tangente que tem uma única incógnita igual ao seno que eu usei aqui em cima. Então, eu vou usar a informação da tangente aqui, ó. Multiplicando o cruzado, né? Eu vou ficar com y vezes raiz de 3 igual a 5 vezes 3, que eu já vou colocar 15. Y vai ser igual a 15 dividido por raiz de 3. Lembra, a raiz de 3 está multiplicando, vem para cá dividindo. Quando a gente chega nesse processo aqui, a gente vai lembrar uma coisinha chamada de racionalização. Eu posso multiplicar embaixo e em cima por raiz de 3. Depois a gente vai ter uma aula só relembrando racionalização. Aí você pode acessar essa aula para ver como é que a gente vai fazer aqui em mais detalhes. Multipliquei embaixo e em cima pela raiz de 3, então eu vou ficar com y igual a 15 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. E a raiz de 9 quem é? 3. Posso dividir 15 por 3, ó, racional dividindo racional. 15 dividido por 3 é uma conta exata que vai dar 5. Então, o meu y, né, que representa aqui o meu cateto adjacente, deu 5 raiz de 3. O meu x, que representa a hipotenusa, foi igual a 10. Observa que nesse problema, nessa aplicação, eu não utilizei teorema de Pitágoras. Só utilizei os conceitos de seno, cosseno e tangente e as informações que ele me deu. Qualquer livro tem essa tabela, eu não vou me preocupar em colocar a tabela aqui, eu vou sempre colocar os valores que me interessam para o problema. Ok, pessoal? Então, seno, cosseno e tangente está revisado e eu vou colocar mais um vídeo com uma outra aplicação para a gente fechar esse primeiro ciclo da revisão da trigonometria no triângulo retângulo. Um abraço, até a próxima.